Olá, pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje, vamos mergulhar em histórias que são ao mesmo tempo fascinantes e arrepiantes. Já pensaram no mistério que envolve o desaparecimento de uma pessoa? É algo que deixa famílias e amigos em uma angústia sem fim, buscando respostas que muitas vezes nunca chegam. Agora, imagine se as últimas horas ou minutos dessas pessoas tivessem sido registrados. E se elas mesmas, sem saber, tivessem filmado ou fotografado os eventos que levaram ao seu próprio desaparecimento. É exatamente sobre isso que vamos falar. Vamos explorar casos reais e perturbadores de pessoas que de alguma forma registraram seus momentos finais, deixando para trás pistas enigmáticas que continuam a nos intrigar até hoje. Preparem-se, porque essas histórias são de arrepiar. Vamos começar com um caso que ficou mundialmente famoso: o de Lisanne Vrouwen e Chris Kremers. Em 2014, essas duas jovens holandesas decidiram fazer uma viagem de formatura para o Panamá. O plano era explorar o país e fazer trabalho voluntário. No dia 1º de abril, elas saíram para uma caminhada pela trilha El Pianista, perto da cidade de Boquete. Era para ser uma aventura de algumas horas, mas elas nunca mais foram vistas com vida. A busca começou imediatamente, mas por 10 semanas não houve sinal delas. A angústia era enorme. Então, algo aconteceu. Uma mulher indígena encontrou uma mochila azul na beira de um rio. Dentro da mochila estavam os pertences das garotas: 2 sutiãs, 2 celulares, óculos de sol, o mais importante, uma câmera fotográfica e algum dinheiro. A descoberta trouxe um misto de esperança e pavor. O que esses objetos poderiam revelar? Os celulares mostraram que poucas horas depois de começarem a trilha, elas tentaram ligar para os serviços de emergência, mas não havia sinal. As tentativas continuaram por dias, com as baterias sendo ligadas e desligadas para economizar energia. Mas o mais assustador estava na câmera. As primeiras fotos mostravam as duas sorrindo, aproveitando a trilha. Tudo parecia normal. No entanto, dias depois, algo mudou drasticamente. No meio da noite, no escuro total da selva, 90 fotos foram tiradas em um intervalo de 3 horas. A maioria delas era apenas escuridão, flashes iluminando o nada. Algumas poucas fotos mostravam galhos, rochas e uma imagem que parecia ser a parte de trás da cabeça de Chris, com o que poderia ser sangue. O que aconteceu naquela noite? Por que elas tiraram tantas fotos no escuro? Estavam tentando sinalizar algo, ou estavam registrando algo, ou alguém que as assustava? Infelizmente, meses depois, fragmentos de ossos foram encontrados, confirmando a morte das duas. A teoria oficial é que elas se perderam e sofreram um acidente, mas as fotos noturnas deixam um ar de mistério que alimenta teorias até hoje. A selva guardou o segredo do que realmente aconteceu com Lisanne e Chris. Agora, vamos para outro caso, desta vez nos Estados Unidos. A história de Amy Robectel. Amy era uma atleta talentosa, uma corredora de maratona que sonhava em competir nas Olimpíadas. Em julho de 1997, ela saiu de casa, em Lander, Wyoming, para treinar em uma área de corrida nas montanhas. Era uma rota que ela conhecia bem. Ela disse ao marido Steve Batchel que voltaria em breve, mas Amy nunca voltou. Quando ela não retornou, Steve ficou preocupado e foi procurá-la. Ele encontrou o carro dela estacionado perto do início da trilha. A carteira e as chaves estavam dentro do carro trancado. Tudo parecia normal, exceto pela ausência de Amy. Uma busca massiva foi organizada, com centenas de voluntários, cães farejadores e helicópteros, mas nenhum vestígio dela foi encontrado. O caso esfriou por anos, se tornando um dos maiores mistérios de Wyoming. A reviravolta veio muito tempo depois, mas não da forma que todos esperavam. O marido de Amy, Steve, foi condenado por um crime não relacionado, o que levou a polícia a reexaminar o caso dela com um novo olhar. Foi aí que as atenções se voltaram para um detalhe que antes parecia insignificante. Amy era uma fotógrafa amadora, e no dia de seu desaparecimento, ela levou sua câmera, uma câmera Canon de 35mm. Essa câmera, assim como Amy, nunca foi encontrada. O que ela poderia ter fotografado naquele dia? Teria ela capturado uma imagem de algo? Ou alguém que não deveria? Talvez a própria pessoa responsável por seu desaparecimento. Os investigadores acreditam que as fotos na câmera de Amy poderiam ser a chave para resolver o caso. Elas poderiam mostrar a paisagem, outras pessoas na trilha,
ou até mesmo um confronto. A ausência dessa câmera é uma peça central do quebra-cabeça. A polícia chegou a divulgar o modelo exato da câmera, na esperança de que alguém encontrasse. Será que Amy registrou o próprio algoz antes de desaparecer para sempre? É uma pergunta assustadora, que infelizmente permanece sem resposta. A câmera de Amy é a prova silenciosa de um mistério que dura décadas. Nosso próximo caso nos leva para as águas frias da Austrália e envolve a trágica história de Tina e Gabe Watson. Em 2003, eles estavam em lua de mel, mergulhando no famoso naufrágio do SS Ongala, na Grande Barreira de Coral. Gabe era um mergulhador de resgate certificado, enquanto Tina era uma novata. Eles estavam com um grupo, mas em algum momento se separaram dos outros mergulhadores. Foi então que o desastre aconteceu. Outro mergulhador do grupo, que estava com uma câmera subaquática, acidentalmente registrou uma cena chocante. Ao fundo de sua filmagem, uma imagem borrada mostrava Tina deitada no fundo do oceano, imóvel, enquanto Gabe se afastava dela, nadando em direção à superfície. Essa imagem se tornaria a prova crucial em uma investigação de assassinato. Gabe Watson voltou ao barco dizendo que Tina tinha tido problemas, que a corrente estava forte e que ele não conseguiu ajudá-la. Ele alegou que entrou em pânico e subiu para pedir ajuda. No entanto, a fotografia contava uma história diferente. Por que ele a deixou? Mergulhadores experientes disseram que a versão dele não fazia sentido. Suas ações não correspondiam ao treinamento de um mergulhador de resgate. A investigação revelou mais detalhes suspeitos. Testemunhas disseram que, momentos antes do mergulho, Gabe foi visto abraçando Tina de uma forma que parecia estar restringindo seus movimentos, talvez desligando seu suprimento de ar. A foto tirada por acaso se tornou a peça central do julgamento. Mostrava Tina desamparada no leito do mar. Gabe foi eventualmente acusado de homicídio culposo na Austrália. Mais tarde, nos Estados Unidos, ele foi indiciado por assassinato, com a promotoria argumentando que ele a matou para receber o seguro de vida. Apesar das suspeitas, ele acabou sendo absolvido da acusação de assassinato por falta de provas conclusivas. Mas aquela fotografia acidental permanece como um registro fantasmagórico e perturbador dos últimos momentos de Tina Watson. Um clique que transformou uma lua de mel em um pesadelo. Vamos para a próxima história, que envolve um homem chamado Lars Mittank. Este caso é um dos desaparecimentos mais bizarros e misteriosos da era da internet. Em 2014, Lars, um jovem alemão de 28 anos, estava de férias com amigos em Golden Sands, na Bulgária. Tudo corria bem até o final da viagem. Lars se envolveu em uma briga com outros turistas por causa de futebol. Ele sofreu uma lesão no ouvido, um tímpano perfurado. Por causa dessa lesão, um médico o aconselhou a não voar de volta para a Alemanha com seus amigos. Ele precisava esperar o ouvido melhorar. Seus amigos partiram, e Lars ficou para trás, sozinho. Ele se hospedou em um hotel barato, e foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Ele ligou para a mãe, sussurrando, dizendo que estava com medo. Falou que 4 homens o estavam perseguindo e que ele estava se escondendo. Disse que eles queriam matá-lo. Ele pediu à mãe para cancelar seus cartões de crédito. No dia seguinte, Lars foi ao aeroporto de Varna para tentar pegar um voo para casa. Ele foi a um consultório médico no aeroporto para obter a liberação para voar. E é aqui que temos a última gravação dele. As câmeras de segurança do aeroporto capturaram tudo. Lars é visto entrando no consultório médico parecendo nervoso. De repente, sem motivo aparente, ele se levanta, larga todos os seus pertences menos carteira, passaporte, celular, mochila menos, e sai correndo do consultório em pânico. As câmeras o seguem. Ele corre desesperadamente pelo saguão do aeroporto, sai do terminal, pula uma cerca de arame farpado com mais de 2 metros de altura e desaparece em um campo de girassóis ao lado do aeroporto. Simplesmente desapareceu. Ninguém nunca mais o viu. O que o assustou tanto a ponto de abandonar tudo e fugir para o nada? Estava ele sofrendo de um surto psicótico causado pela lesão, por algum medicamento, ou ele estava realmente sendo perseguido? O vídeo de segurança do aeroporto é a última prova da existência de Lars Mittank, um registro arrepiante de seus últimos momentos conhecidos, correndo em direção ao seu próprio desaparecimento. Essas histórias nos mostram como a tecnologia, muitas vezes sem querer, pode capturar os momentos mais sombrios e inexplicáveis das nossas vidas. Uma câmera, um celular, uma filmagem de segurança. Eles se tornam as últimas testemunhas silenciosas. Eles nos deixam com mais perguntas do que respostas, alimentando nossa imaginação e nosso medo do desconhecido.
O que realmente aconteceu com essas pessoas? Talvez nunca saibamos ao certo. E é esse mistério que torna essas histórias tão perturbadoras e inesquecíveis. Se você gostou de mergulhar nesses mistérios conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Comente aqui embaixo qual desses casos mais te intrigou. Obrigado por assistir e até a próxima.